A Bia certamente tá se achando demais, né? Mas sabe por que a Bia se acha demais? Porque a Alane vive reforçando isso nela. O papo das duas hoje foi basicamente que o Davi vai ser eliminado e que o Davi tá ali nas portas, que elas quatro vão pra final e pronto. Eu acho que isso vai dar muito errado. Eu acho que isso só vai piorar mais a situação da Bia aqui fora. Mas enfim, a gente vai te falar disso mais profundamente lá adiante. Porque antes a gente precisa falar sobre o que aconteceu hoje de manhã no programa da Ana Maria Braga. Para quem não tá entendendo, para quem não tá acompanhando, hoje rolou o Café com o Eliminado. O Buda foi o convidado. Enfim, era para falar sobre a trajetória dele no BBB, para falar sobre as vivências dele ali, estratégias, essas coisas. Era só para falar disso. Mas, obviamente, não tinha como deixar de falar sobre o divórcio, sobre tudo o que aconteceu. Ontem à noite eu falei para vocês, ao vivo, sobre o que estava acontecendo. A produção do programa informou ao Buda, antes da entrevista com o eliminado, lá no bate-papo, que ele já estava divorciado, que ele já estava ciente de tudo o que estava acontecendo. A partir daí, a coisa já, pelo menos naquele momento, parecia que estava sob controle. O problema foi hoje de manhã. Hoje de manhã, no finzinho do programa da Ana Maria, eles resolveram fazer uma chamada com a Camila Moura, a ex-esposa dele. Nessa chamada aí, a coisa meio que deu uma desandada. Eu achei que o Buda não estava esperando por isso. Eu achei que o Buda simplesmente não esperava que a Ana Maria fosse falar com a Camila Moura, fosse falar e colocá-la na tela da televisão. E aí os dois ali ficaram lado a lado. E o Buda não falou uma palavra. A Camila falou diversas vezes que ela estava esperando uma hombridade dele, que ela estava esperando que ele fosse o primeiro a dar este passo. Ela contou que ela mandou uma mensagem para ele de madrugada e que ela esperava que ele respondesse esta mensagem. Ela contou para ele que ela passou mal durante o BBB, que ela foi hospitalizada várias vezes, que ela esperava que as coisas tivessem sido diferentes. E aí ela foi falando da falta de hombridade dele, falando que ela simplesmente não gostou dessa situação. O Buda me pareceu bastante sem ação, sem palavras, o que ele vai dizer, o que ele tem a dizer sobre isso. Me pareceu assim que ele foi pego de surpresa. Eu achava que o Buda já tinha conversado com ela durante a madrugada. Eu não vou mentir pra vocês, eu achava que depois que já tinha acabado aquela entrevista, eles foram lá pro hotel, lá, e aí ele pegou o telefone e foi conversar com ela. Só que ele falou que não foi isto que aconteceu. E aí ele foi pego de surpresa, ele não esboçou reação quando a Camila falou tudo que ela passou aqui fora por causa dele e que ela lamentava da situação ter terminado desse jeito. Ela tava com aquela cara de choro, me pareceu que ela quis expor pro Buda a mágoa que ela tava sentindo dele. E ele meio que ficou sem reação, ele ficou impassível ali. A única vez que ele demonstrou, pelo menos ele demonstrou algum tipo de reação, foi quando ela falou que ela perdeu 20 quilos nesses últimos dias lá do BBB e que ela foi hospitalizada e tal. Eu acho que o Buda não imaginava a proporção que isso ia tomar. Só que a internet tá caindo em cima da Camila, porque ela ontem tava com vestido de cetim, toda maquiada, e hoje de manhã tava toda descabelada aí, desse jeito como ela apareceu na Ana Maria Braga. Então ela própria fez um vídeo falando sobre isso, e a gente vai mostrar esse vídeo pra vocês agora. A Camila, eu acho que ela ainda vai precisar, e ele também vai precisar, lidar com muita coisa complicada. Não é só ela vai precisar lidar com muita coisa relacionada ao público.
ela vai ter que lidar com muita coisa complicada, porque isso, de uma certa forma, vai acabar caindo e se voltando contra ela também. Foi o que eu falei para vocês. A Camila pegou uma fama muito rápido, sem preparo, e isso pode ser um grande problema para ela. Vejam aí ela falando antes da Ana Maria Braga entrar, e logo após vocês vão ver o posicionamento do Buda. Ele falou hoje à tarde, ele se pronunciou sobre isso. Então, vejam aí esses 2 vídeos. Tá horrível. Desejar um bom dia pra vocês. Falar que eu tive uma noite muito difícil e que conforme eu for me sentindo confortável, eu converso com vocês. Sou uma pessoa, sou um ser humano e, como eu disse, eu respeito o meu tempo emocional, né? Depois eu apareço aí, tomar um banho, me erguer, porque, né? Não vão me ver tombada. Não irão me ver tombada. Bom dia pra todo mundo. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Tchau. Vocês viram o próprio Buda falando aí. E, sinceramente, eu vi muita gente também desses comentaristas dizendo que depois de tudo que aconteceu, ele ia pegar ranço dela, que ele não ia falar mais com ela e tal, e que isso ia terminar no tribunal, essas coisas. Eu não acho que vai ser desse jeito. Me pareceu que a Camila, quando ela chorou hoje de manhã, independente dela estar atuando ou não, mas me pareceu, apesar da surpresa, me pareceu que foi genuíno, que ela estava realmente sofrendo por tudo o que aconteceu, porque de uma certa forma me pareceu que ela amava ele. E quando ele mesmo fala nesse vídeo que ele quer conversar com ela, que ele quer se acertar com ela, no fundo ele também está admitindo que ele também gosta dela. Então eu acho que tem muito exagero aí, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa aí sendo falada e sem ter certeza do que realmente aconteceu. Mas eu tenho que falar sobre isso, expressar, porque eu sei que muitos de vocês querem saber a opinião da gente. Eu só acho que a Ana Maria Braga errou em ter levado a Camila do jeito que ela levou. Ela não devia ter feito isso, ele foi pego de surpresa, pegou bastante mal, não só para ela, pegou muito pior para Ana Maria Braga. Ana Maria Braga não deveria ter feito isso, mas vocês sabem. Quando é para elogiar, a gente elogia, mas quando é para criticar, a gente tem que criticar. Esse tipo de atitude eu esperaria de programas no SBT, de programas na Record, de programas lá na Rede TV, que normalmente costumam fazer essas coisas. Eu não esperaria essa atitude de um programa da Globo, especialmente depois de tudo o que aconteceu aqui fora. Eu acho que isso não foi legal. Mas enfim, vamos dar uma virada nessa página, tá aí o pronunciamento do Buda, o que a Camila falou antes dela entrar, a opinião da gente. Vamos falar do que aconteceu no BBB durante a noite. E não tem como eu não falar da Bia, né, gente? A Bia é um caso emblemático de um participante do BBB que conseguiu destruir a si próprio e não consegue admitir os seus próprios erros. A Bia não consegue olhar para além de si própria. Não foi à toa que o Davi chamou ela de egoísta. E não que ele não seja igualmente egoísta, ele é egoísta também. O problema da Bia é que ela não aceita críticas a ela. Ela sempre leva as críticas como algo ruim, como algo negativo, como as pessoas estão querendo julgar a alegria dela. Isso, ela sempre vai para esse lado. E no fundo, ela própria acredita que ela é a favorita, ainda que no fundo também ela tenha essa hesitação. E que o Davi é quem tem que ficar do lado dela, porque ele é quem estaria desesperado. Ela tenta meio que inverter essa história. Não é só ela que está tentando inverter essa história, a Alane também. Só que o Davi teve a coragem de descascar a Bia, de afrontar a Bia. Ela sentiu que ele está querendo ser maior do que ela. É uma competição de egos ali dentro. Mas ao mesmo tempo, a própria Bia não oferece nada melhor do que o Davi. Nada melhor, inclusive, do que ela própria. Ao contrário, a Bia sempre mantém aquela mesma linha de sempre que ela foi desde o começo do jogo.
O Tadeu, uma vez, falou sobre como a Bia escolheu se manter desse jeito até o fim. A Bia não quis se adaptar às mudanças que a casa foi tendo ao longo desses dias. E no fundo, todas as atitudes que ela teve de domingo até aqui acabaram se revelando um tiro no pé. A Bia acabou se tirando da final do BBB e esperto foi o Davi de apenas dar um empurrão nela, porque o resto foi ela que fez. Agora, como ela estava interessada em usar o Davi para chegar no top 5, a Bia e a Alane seguraram esse ressentimento, esse ranço até esse momento. E agora que liberaram ele, agora que elas entenderam que a Bia pode ser a favorita, elas largaram mesmo ele, não estão mais querendo falar com ele e tal, estão mantendo uma certa distância. Isso só piora as coisas para elas, porque elas passaram o programa inteiro falando justamente o oposto disso, né? E aí vocês vão ver amanhã as fadas simplesmente ruírem de vez. E aí, logo depois daquela prova lá do líder, aquela prova do Rexona, aquela prova que teve tudo aquilo ali grande, toda aquela coisa grandiosa, a Bia e a Alane foram lá para a despensa na hora de trocar aquela roupa. Foram lá, a Bia começou a chorar. A Bia disse que agora não tinha condição mais dela ficar naquele jogo, porque ela estava se sentindo eliminada. Aí a Alane tentou consolar ela de todos os jeitos. A Alane diz que a Bia não vai sair, apesar desse ser um paredão muito difícil, o paredão mais difícil da vida dela. Aí a Alane começa a puxar aquele saco, dizendo assim que ela confia no potencial da Bia e que a Bia tem que curtir muito a festa, tem que curtir muito, porque ela vai voltar e as duas vão juntas para a final. A Alane diz que é para Bia ficar feliz porque é isso que ela tem que mostrar para o Brasil e que ela não tem que mostrar o lado derrotado dela. Sim, é isso mesmo que ela falou, o lado derrotado dela. A Bia, ela, no fundo, ela não acredita em uma palavra do que a Alane está dizendo para ela. Mas é conveniente ela se manter assim, é conveniente ela se pegar nisso. Porque isso acaba transformando, de uma certa forma, uma narrativa. Só que isso pode se voltar contra ela e vai ser bem pior, né? E aí depois a Isabelle entrou lá e falou que era incoerência lá do Matheus ter colocado ela no paredão e querer conversar com ela e tal. E depois ela própria foi conversar com o Davi. O Davi disse que eles chegaram no top 5 e que agora eles precisam se fortalecer e ficar mais perto e conectados. Ele lembrou que os três lá, o Matheus, a Alane e o Davi, vão ficar mais próximos e que ela e ele também precisam se aproximar. Ele diz que só sobrou ele e a Isabelle nesse jogo que eles estão fazendo desde o começo. E aconselhou a Isabelle a tomar um pouquinho de cuidado com as meninas, porque obviamente elas iam tentar afastá-la dele. E aí a Isabelle também aconselhou o Davi e disse que não era mais para ele ficar falando sobre a Bia ser egoísta e que já deu esse assunto, que era para virar essa página e tal. Aí o Davi disse que de tarde ele foi atrás de conversar com a Bia e ela quem não quis conversar com ele, que foi ela que deixou ele falando sozinho, que foi ela que o distratou e que ele contou toda essa situação para a Isabelle e que a Isabelle devia estar a par de tudo isso. Aí a Isabelle meio que desiste de ficar insistindo nesse assunto com o Davi e aí ela começa a dizer sobre o sonho que ela teve, que a Bia estava muito distante dos dois, que a Bia estava de um lado do mar e os dois estavam do outro lado, bem distantes. E ela vai dizendo que era como se eles estivessem se afastando. E aí a Isabelle fala pro Davi que ela só tá esperando que o público entenda que ela precisou votar e que isso que ela fez não é uma incoerência, mas que foi algo que ela precisou fazer por causa do jogo, porque senão ela própria estaria prejudicada, ela própria estaria em uma situação mais complicada.
Nesse ponto do jogo, isso também não vai fazer muita diferença para Isabelle. Pode ser que isso nem conte quando ela cair no paredão de novo, né? Porque a gente sabe que ela vai cair no paredão outra vez. E aí o Davi continuou insistindo com ela, que os dois têm que se fortalecer nesse jogo, porque isso sim é o que pode levá-los juntos mais adiante nesse jogo. E aí depois o Matheus foi lá atrás da Isabelle, ele foi ter lá conversar com ela. Aí a Isabelle diz que você votou em mim, agora você quer dançar comigo, pois eu não vou mais dançar com você. Aí ele deu um abraço nela e disse que ela não resiste e que também é verdade que ela não vai, que ele vai querer continuar dançando com ela assim, que uma coisa não tem nada a ver com a outra e tal. Vocês percebem que a Isabelle rapidinho se soltou, né? Que a Isabelle rapidinho ficou ali abraçada com ele, porque ela quis. Ele não forçou absolutamente nada e muito menos ela se forçou, né? E aí, o Davi foi conversar com a Bia. Ele entrou no quarto, desejou boa sorte pra ela, só que a Bia, no primeiro momento, não quis falar com ele. E aí o Davi foi lá e disse, ó, do mesmo jeito que você está triste, eu também estou triste. E que a amizade que eu tenho por você não mudou. Aí ele continuou dizendo que, igual a ela, ele também estava de sangue quente naquela situação. Ele também estava sem vontade de discutir, tanto que ele se recusou a falar com a Alane, porque ele não queria falar algo que pudesse piorar as coisas, por causa da placa que ele deu para ela. E aí ele disse que, por ele, a amizade dos dois não seria rompida. Mas se ela quiser tomar o tempo dela, se ela quiser não falar mais com ele e tal, que ele ia respeitar a opinião dela e que aquilo ali é um jogo de comprometimento. E aí ele desejou boa sorte para ela, independente do resultado do paredão, que ela ficasse bem, boa sorte no jogo, boa sorte na vida, boa sorte nos seus trabalhos e tal. E aí, na hora que o Davi foi tentar ali quebrar o gelo um pouquinho mais, ele continuou falando sobre essa boa sorte, que ele não queria causar mais intrigas entre os dois e que eles têm de conviver ali dentro até onde der, porque afinal isso é o jogo, isso é o necessário para esse jogo. Aí ele se levantou e foi dar um abraço, ou pelo menos tentar dar um abraço na Bia. E ela recusou, ela disse que ela não queria e que ela estava muito magoada com ele, porque ela tem um sentimento muito grande por ele e que isso a magoou muito e que toda essa confusão aconteceu por causa da conversa deles não ter passado do jeito que ela queria que passasse. Ela disse que aquela conversa depois do Sincerão não deveria ter acontecido, porque ela estava muito estressada. Só que foi ela que procurou aquela conversa, né? A gente precisa dar uma lembrada disso. E aí, ela também disse que as atitudes doem muito mais do que as palavras e que ela sabe quem ela é e que ela respeita a opinião dele, só que ela não aceita a opinião dele. E aí o Davi disse que ela tá no total direito dela de não aceitar a opinião dele, que tava tudo bem também ela não aceitar, tava tudo bem ela continuar ali do jeito que ela quer e continuar pensando as coisas que ela pensa sobre ele e tal. Ela continuou e ele continuou dizendo, você tá certa, eu não tenho nada o que ser contra o que você está falando. E aí ela diz que tudo que ela fez e tudo que ela achou que ela errou, e eu já falei pra vocês, a Bia não aceita que ela erra, só que foi ela quem jogou a casa no taco nada. E aí ela falou que ela assumiu esse erro dela, que ela assumiu outros erros ali e que ela sempre tá ali fazendo a avaliação dela. E aí ela diz que quando ela não tá errada e que ela sabe o que ela sente sobre a Alane, o Davi não tava lá no lugar dela pra saber. Mas aí eu vou ter que lembrar vocês daquele voto que ela deu no confessionário, né? Aquele voto onde ela quis se salvar e que ela propositalmente se esqueceu disso, né? Vamos dar uma lembrada, porque se a Bia acha que ela não tá sendo hipócrita, ela está sendo hipócrita, porque isso foi um ato de hipocrisia muito grande. A Bia
disse no confessionário que ela queria salvar a si mesma, que ela não estava pensando na Alane. Ela só salvou a Alane porque o Tadeu falou que não podia ela se salvar. Já pensaram se ela se salvasse ali? O que a Alane não ia pensar? A Bia está sendo hipócrita consigo mesma. Ela não está sendo hipócrita com o Davi. Ela está sendo hipócrita consigo mesma. Porque ela sabe a palavra que ela disse lá dentro do confessionário. E o público também sabe disso. E isso pega muito mal para ela. E ela não consegue admitir que ela teve essa atitude. Até porque se ela admitir que ela teve essa atitude, ela simplesmente vai ter que admitir que ela errou. E ela nunca vai fazer isso. Nem quando ela for confrontada com esse voto lá no bate-papo do eliminado, no programa da Ana Maria Braga na sexta-feira. É o que vocês vão ver. E aí ela continuou dizendo que ela não vai aceitar a opinião dele sobre ela e que ela não ia baixar a cabeça dela para ele, porque ela também tem opiniões fortes. E aí ela partiu para o mesmo argumento que ela usou contra a Fernanda, contra a Pitel, contra a Giovana e contra todo mundo lá que ela teve algum tipo de atrito dentro da casa. Que a alegria dela incomoda. Ela foi direto para a alegria. E aí o Davi falou que a Bia poderia ter ficado mais calma depois do Sincerão, sem se estressar, e dizer pra ele que ela não queria nem saber a opinião dele, a opinião que ele tem sobre ela, e que ele entenderia e que tava tudo bem ali, e que não precisava eles terem discutido, porque aquilo era sobre a dinâmica. E aí ele falou que você tem personalidade forte, eu tenho personalidade forte, a amizade da gente continua do mesmo jeito, e que se você não quiser falar, pra mim tá tudo bem, pra você também e tal. E aí ele lembrou que ele sempre falou que ela tem potencial, que ela entrou no programa levando a alegria dela, a animação dela, que o Brasil gostava dessa coisa dela. E aí que ele nunca falou nada contra a alegria dela, que sempre defendeu a alegria dela. E aí ela disse que o Davi apontou a alegria dela. Ela repete a mesma coisa que ele estava julgando a alegria dela. Ela repete a mesma coisa que ela sempre repetiu esta temporada inteira. A falta total de argumentos para ela se defender. É a mesma coisa de sempre. E aí a Bia começou a dizer que ela não atrapalhou a prova da Amistel, tanto que ela falou ali que a Alane colocou as duas mãos no ouvido para tentar se concentrar. E aí ela falou que ela não atrapalhou a prova porque ela quis, mas que o Davi fez isso conscientemente por estratégia de jogo em outra prova do líder. Ela estava falando daquela prova do Mercado Livre, aquela que tinha a mãozinha que o Buda venceu. Ela estava falando daquela prova. E aí ela disse que ela jamais falaria para ele, para Alane, para Isabelle, para o Matheus sobre soltar a mãozinha, mas faria isso com a Pitel e com a Fernanda. Hipocrisia também, né, Bia? Muita hipocrisia, inclusive. E aí ela fala que a Alane sim reclamou lá durante a prova, que precisou colocar as mãos no ouvido para não se confundir na prova, e mesmo assim ela acabou se dando mal na prova, acabou dando tudo errado para ela. E aí ela começou a falar sobre amizade, que isso não era amizade, que ela jamais faria isso para prejudicar ninguém. E aí ela fala que o Davi ultrapassou o limite da amizade. E aí o Davi disse que ele não ultrapassou o limite da amizade, que ele estava ali cumprindo com uma dinâmica do programa e era isso. E a coisa foi esquentando entre os dois aí. E aí a Bia começou a ficar chateada com o Davi, começou a se estressar mais. Aí ela diz que durante a prova, que quando ela e a Alane estavam soltando a mão ali, ele tinha lá que ficar fazendo barulho, que ele estava atrapalhando a prova também. Aí ele falou que aquilo era uma estratégia de jogo mesmo. Afinal, ele estava ali contra os inimigos dele. E aí a Bia ficou puta, se levantou, disse pro Davi não procurar ela mais e que ela tinha sido idiota de deixar ele falar com ela e que ele não falasse, não procurasse mais ela. E ela reclama que o assunto não saía do mesmo lugar, que tudo era a mesma coisa.
Sabe por que o assunto não saiu do lugar? Porque ela não sai do lugar, né? Ela continua no mesmo lugar comum. A Bia continua fazendo a mesma coisa que ela sempre fez. A Bia nunca mudou no BBB. Só que ninguém estava enxergando isso, porque o público estava mais preocupado em eliminar o pessoal dos gnomos do que prestar atenção nessas nuances que agora ela própria revelou. Isso acabou sendo um fator prejudicial para ela. E aí, ele saiu do quarto e prometeu que ele não ia mais falar com ela. E aí, a Alane comparou o Davi com o Juninho e disse que tem falas do Davi que deixaram ela assustada. A Alane meio que tentou dizer ali nas entrelinhas que o Davi era aquela palavra que ela falou pro Juninho. Ela meio que tentou querer colocá-lo nesse lugar. E aí a Alane disse que agora a Bia não falasse mais com o Davi. Aí disse que ela ouviu o Davi falar coisas muito parecidas com as que o Juninho falava e tal. E eu só vendo essa cena eu fiquei pensando assim, Alane, mulher, não vai por esse caminho. Não vai, isso pode dar muito ruim pra você. Pode dar muito ruim você querer falar sobre o Davi desse jeito. Não dá pra você falar com o Davi sobre esse jeito. E aí a Alane começou a dizer que ela reconheceu frases do Davi que ela já ouviu antes no Juninho, né? Lembra lá daquele esvaziamento de pautas que no final a votação balançou, que o Tadeu falou, e que ela quase foi eliminada ali? Então, ela tá se referindo a isso também. E aí a Isabelle entrou dentro do quarto, ela foi falar com a Bia, e aí ela perguntou se estava tudo bem. A Bia respondeu muito mal a Isabelle nesse momento e disse que ela não queria mais falar com o Davi ou sobre o Davi. E aí a Isabelle perguntou se essa era uma decisão dela e ela confirma que sim. E aí ela conta que quando o Davi saiu do quarto, o Davi disse que foi bom ter conversado com a Bia e ela tinha acreditado que os dois tinham se resolvido, quando na verdade não se resolveram. Aí a Bia falou que o Davi só tá sendo um jogador e que ela consegue reconhecer o tipinho dele e que ela também é jogadora. E aí ela pede pra Isabelle que ela não quer mais falar com o Davi, que ela não tem mais nada pra resolver com o Davi. Aliás, inclusive a Isabelle perguntou se ela ainda ia conversar com o Davi depois. E aí ela continuou repetindo a mesma coisa lá pra Isabelle. Disse que o Davi joga com as palavras porque a Alane tinha dito isso pra ela. A Isabelle pediu desculpas por ter falado sobre o Davi, porque afinal ela não sabia. E aí a Bia disse que o Davi tem uma opinião mequetrefe sobre ela e que pra ela não tem mais nada mesmo que resolver e que se o Davi tivesse amizade por ela, pensasse nisso antes de apontá-la no sincerão da maneira que ele apontou. A Bia se negou a entender que isto é uma dinâmica e que ele tinha que apontar uma coisa negativa dela. Ele podia ter apontado qualquer outra coisa, mas ele quis apontar que ela é egoísta. Isso aí é uma coisa que não tem nada a ver com a personalidade dela pessoalmente. Mas ele vai lá e ela vai lá e continua insistindo que isso foi uma ofensa. Ela falou isso hoje à tarde. E aí a Isabelle diz que ela imaginou que já estava tudo bem entre os dois, se desculpou com a Bia e tal. Aí e ela até falou assim pra Bia, que se a Bia tivesse desconfortável em ficar ali do lado dela, porque os três estão no paredão e que ela é muito mais próxima do Davi, que ela falasse então, porque ela tava no meio disso, que ela gosta do Davi, que ela gosta da Bia e que é complicado e tal, que aí ela ia tentar ali não ficar muito próximo das duas. Aí a Bia reforçou pra Isabelle, pediu pra Isabelle dizer pro Davi não falar mais nada com ela e que ela não é uma pessoa falsa, mas ele é muito falso. E aí a Alane continua dizendo que o Davi tá jogando com as palavras e que o Davi não vai descansar,
que o Davi não vai deixar de fazer o que ele continua fazendo nesse jogo, e falou ainda que a Bia igualmente não vai descansar, que a Bia vai continuar também fazendo a mesma coisa, porque a Bia não vai baixar a cabeça pra ele. Depois, a Bia disse que se o Davi fosse atrás dela de novo pra conversar, ela ia no confessionário dizer que ele tá perseguindo ela caso ele continue tentando conversar com ela. A Isabelle, inclusive, não gostou dessa atitude da Bia, inclusive até falou: meu Deus, Bia, tipo querendo dizer, não é pra tanto, né, Bia? O cara tentou falar, você não quis, tá tudo bem, ele não vai insistir. E a Bia disse que se o Davi acha que existe alguma amizade entre eles, que pensasse antes nisso. Mas como ele falou algo que ele acredita, aliás, que ela acredita que não é verdade, ele só tá jogando com as palavras pra deixar ela mal. Aí, em outro momento, que foi o que repercutiu nas redes sociais, a Bia comparou o Davi ao Satanás. Ela disse que o Davi está sendo usado por Satanás para atormentá-la e que, nesse caso, ela só vai dobrar o joelho e orar. Ela falou essa cena toda segurando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré que a Alane sempre usa, o que gerou ainda mais rejeição para a Bia nas redes sociais, porque ficou parecendo que a Bia quis se apropriar da fé da amiga para se promover. Ficou feio demais. Inclusive, teve uma coisa que eu falei na X.com quando eu vi essa cena, que a Bia é a total falta de fé. A Bia entrou nesse programa evangélica, ela nunca declarou oficialmente religião ou que ela segue uma ou outra religião, só que o discurso da Bia é totalmente evangélico, totalmente evangélico. Essa coisa de Deus agir, de Deus fazendo isso, de Deus operando milagre aqui e ali, isso é muito evangélico. Eu não tenho nada contra a religião evangélica, não tenho nada contra a religião católica, não tenho nada contra nenhuma religião. Agora, eu tenho que falar as coisas que eu percebo. A Bia não acredita no que ela diz acreditar. A Bia simplesmente pegou uma imagem da Nossa Senhora de Nazaré, da qual a Alane é devota, quis se apropriar disso, disse aí que ela acredita que naquela UTI da irmã dela foi Nossa Senhora de Nazaré que operou o milagre ali, que ela entrou junto com Deus para operar o milagre. Ela já mudou a história toda, porque ela falou pro Tadeu lá naquele ao vivo que tinha sido Deus apenas que tinha feito lá o milagre. Sério, a Bia mudou completamente a história. Ficou feio, ficou horroroso para ela chamar e comparar o Davi a Satanás. E aí todo mundo na internet estava falando, quando o Davi falava coisas boas para ela, o Davi estava sendo usado por Deus. Agora que o Davi fez uma crítica, não, ele está sendo usado por Satanás. Isso aí é algo muito, mas muito ligado aos evangélicos. Então a Bia, ela foi muito sórdida, ela foi muito baixa em usar a religião para tentar colar numa outra pessoa uma imagem negativa. Eu já falei isso diversas vezes aqui dentro de vários outros programas. Não se usa isso. Não se promove as coisas com base nisso. E foi isso que ela fez. Pegou mais ranço ainda do público. O público não quer mais nem saber da Bia. Vocês vão ver daqui a pouco nas enquetes. E aí a Bia, a Isabelle ali, de novo, foi perguntar pra Bia se ela queria comer uma farofa de ovo que ela tá fazendo. Aí a Isabelle, a Bia falou, aliás, que a Isabelle usasse os ovos dela, mas que ela não pegasse nada do Davi, porque ela não queria que o Davi falasse qualquer coisa sobre ela e que ela não ia comer uma comida feita pelo Davi e tal. Ela pegou muito ranço do Davi, ela tá completamente perdida nesse ranço. E aí ela disse que ela não é da laia do Davi e que ela não use os ovos ou qualquer outro alimento que esteja com o Davi, porque senão o Davi vai acusar ela de querer comer tudo quando ela tá no paredão.
E aí não tem como o Davi tá errado nessa história, porque tem um vídeo aí desmentindo, inclusive, né, as duas, a Bia e a Alane. E foi no domingo agora, enquanto o Mateus e a Isabelle estavam sozinhos no quarto, as duas foram lá na xepa pra pegar a comida dos outros e dizer que ia comer tudo e que não ia deixar nada pra eles. Hipocrisia que chama, né, Bia? É hipocrisia. E aí a Alane diz que é por isso que a Bia não vai sair do BBB, porque ela tem uma opinião própria, porque ela tem opinião forte, coisa nenhuma, né? Quem falou as coisas que ela repetiu foi a Alane, não foi ela. E aí a Alane disse que tem uma música de São Jorge que diz que existe o sórdido fingimento. E aí ela disse que tem um sórdido fingimento nesta casa. Dizendo, insinuando que o Davi estava fingindo as coisas. Quem é que tá fingindo as coisas aí? Quem é que foi chamada de personagem e não gostou nem um pouco? A Alane. Quem é que tá ali se mostrando, não sustentando um personagem que sustentou ao longo de todo esse jogo? A Bia. Então, quem é que tá fingindo nessa história toda? Isso, se ela tá se referindo ao Davi, também cabe a ela, né? Elas nunca percebem que as palavras delas também podem ser usadas contra elas. Do mesmo jeito que as minhas palavras podem ser usadas contra mim. E aí, não tem como a gente não dizer que o Davi não entrou na cabeça da Bia e nem da Alane, porque as duas não pararam de falar dele o tempo todo. E aí, a Alane disse que pessoas iguais ao Davi se enforcam sozinhas e que elas não precisam fazer absolutamente nada para isso acontecer. Vocês vão descobrir o que vai acontecer amanhã à noite, né? Não vai ser dessa vez que esse ditado aí que ela tá dizendo vai dar certo. Não vai ser dessa vez. E aí depois a Bia, com todo esse ranço dela, a câmera cortou o momento que ela estava falando lá do Davi, comparando o Davi a Satanás, essas coisas, aquela cena ridícula, e mostrou o Davi ali conversando com o Mateus. Aí o Mateus disse que foi bom o Davi tentar se resolver com a Bia, mas que ela estava muito magoada com ele, então que não ia sair muita coisa dali. Aí o Davi falou que ele apenas apontou o que a dinâmica pedia para apontar, o que a dinâmica pedia para se comprometer, e que se ela ficou chateada com as coisas, ele também ficou chateado com essas coisas, do que a Bia falou para ele também. Então, se era um chateado com o outro, os dois tinham que tentar se resolver, só que ela não queria se resolver. E ela deixou claro depois que ela não ia mesmo se resolver com ele. Aí o Davi disse que ele não saiu da linha do jogo como a Bia tá apontando, e que a palavra que ele usou para apontá-la no Sincerão era uma palavra que estava no jogo, e que ele falou o que ele precisava falar. E disse que quando ela sair e se assistir, ela vai ver as próprias atitudes dela sendo como egoístas. E foi só isso que ele quis dizer sobre ela. Só que aí o Davi também disse que ele tentou conversar com ela e ela não quis ouvi-lo, e disse que ele queria dar uma lição de moral nela, e aí ela se levantou, saiu, deixou ele falando sozinho na academia e tal. O Davi meio que tava dizendo ali que ele tentou, mas ela não quer, eu também não vou correr mais atrás. E aí o Mateus disse que ele tá acompanhando tudo, que ele sabe das conversas que aconteceram entre os dois, só que a situação tomou uma proporção muito maior do que deveria ter tomado. Então foi uma coisa que os dois construíram juntos ali, a chegada no top 5 e tal, que isso ali foi algo feito por eles, é o mérito deles e tal. Foi falando nesse sentido aí, poxa, a gente chegou aqui juntos e agora, nesse momento, a gente vai acabar se separando por causa dessa pequena confusão. Pra Bia não foi uma pequena confusão, pra ela foi uma muito grande, muito maior do que deveria ser. Aí o Davi relembrou as vezes que a produção falou que a Bia estava atrapalhando as provas, lembrou que o Tadeu avisou sobre isso. Aí o Davi repetiu que a Bia falou ali que quando ela fala, ela mesmo não se escuta, ela mesma não percebe que ela tá falando, que ela precisava aprender a olhar para si mesma com relação a isso.
E aí ele disse que ela foi pontuar sobre a prova do Mercado Livre, de novo falando daquela prova do Mercado Livre. E ele disse que ele estava mesmo fazendo estratégia para ele chegar mais longe do jogo e que ninguém lá naquela prova tinha dito que ele não podia fazer isso. Mas na prova da Amistel, todos eles tinham que ficar em silêncio porque era um jogo de concentração. Então, ele vai e compara as duas coisas. Eu não vou dizer que o Davi esteja certo ou que ele esteja errado nessa situação. Aquela prova da mãozinha também exigia um certo silêncio, uma concentração. Mas naquele momento ninguém pediu isso para eles. Diferente da prova da Amistel, onde o Tadeu pediu. Então são duas coisas que aparentemente são iguais, mas uma foi pedida, a outra não foi pedida para falar, né? Então ele foi só comparando isso e tal. Enfim. Aí depois as coisas já foram mudando, o Davi foi dormir logo, o Davi não ficou a noite toda acordado, e o Matheus foi lá falar com a Alane lá no quarto do líder. Aí a Alane disse e começou a revelar o ranço que ela tem pelo Davi. Esse ranço que ela escondeu a temporada inteira e passou a compará-lo com o Juninho, insinuando que o Davi tenha feito a mesma coisa que ela disse que o Juninho fez. Pegou mal, inclusive, essa fala da Alane, viu? Aí a Alane disse que o Davi joga muito com as palavras e que a Bia consegue ir se saindo dessas situações, o que também não é verdade, porque se a Bia realmente quisesse sair dessas situações, a Bia simplesmente não daria espaço pro Davi falar. Como ela dá espaço, então ela não está se saindo dessas situações. E que aí o Davi toma as proporções de uma maneira muito diferente e que transforma as situações de um jeito completamente diferente com relação ao que realmente aconteceu. Aí a Alane repete aquele mesmo discurso da Vanessa, aí diz que o Davi é perigoso, que é perigoso conversar com ele, que ele sabe usar muito bem as palavras e que ele cria armadilhas para as pessoas se darem mal quando estão conversando com ele e tal. Colocou o Davi na mesma posição que a Vanessa colocou ele lá no começo do jogo. Aí o Matheus falou que ele também já percebeu que o Davi tem atitudes perigosas e que ele não gostou que o Davi usou a palavra egoísta, que ele não gostou disso. Mas ele também falou que o Davi tem a própria opinião dele e que ele, Matheus, também tinha opinião dele sobre isso, mas que ele não ia pôr mais lenha na fogueira porque a coisa já estava ruim e podia piorar mais, que ele não queria mais brigar com ninguém. Aí a Alane foi lá, entrou um pouquinho mais a fundo nessa história. O Matheus disse que tem coisas ali que são extra-jogo e que eles construíram uma história bonita e que agora eles estão destruindo tudo que eles construíram no começo do jogo. Aí a Alane vai lá, meteu Deus no meio e disse que Deus fez tudo acontecer para que o Davi e a Bia se enfrentassem para ele sair e que não vai ter junção de torcida da Isabelle com a torcida do Davi para tentar eliminar a Bia, porque agora vai ser um confronto entre a Bia e o Davi e que agora ele ia sair desse jogo porque era um embate igual Manu e Prior e que dessa vez a fada sensata ia vencer. E aí ela diz que ela acredita muito na Bia e que quem não gostava da Bia aqui fora passou a gostar dela, passou a ver as atitudes dela lá dentro. Só que aí depois, a Alane disse que ela tá com medo do Davi ser o favorito e ela tomar no cu por apoiar as atitudes da Bia. Porém, ela quis dizer que ela acha que a Bia tá certa nessa história e que ela tinha que apoiar, porque era isso que uma amiga faria. Vocês percebem que a preocupação tanto da Bia quanto da Alane não é uma com a outra, mas com o que o público tá pensando aqui fora? E aí não tem como, eu tenho que dizer isso aqui pra vocês, eu tenho que falar que a Alane e o Matheus e a Bia não acreditam que o Davi possa ser o favorito do BBB. Mas que quem é esse favorito é justamente a Bia. E que agora é a hora que a Bia vai provar isso pra todo mundo ali. Qual vai ser a reação deles quando eles descobrirem que a Bia e eles só se escoraram no Davi? Eles vão pedir desculpas pro Davi? Vão ficar lambendo o Davi depois? Eu acho que é isso que eles vão acabar fazendo, né? E vai dar muito errado pra eles, inclusive. E aí a Alane também se voltou contra o Davi.
Só que ela não tem coragem de enfrentar o Davi. Ela prefere ficar nessa coisa de bonequinha, perfeitinha lá, falando da mãe dela o tempo todo, o que só piora as coisas pro lado dela. Porque aí ela passa como uma pessoa sem opinião, sem posicionamento, sem nenhum tipo de consistência e fica igual uma puxa-saco, porque é só isso que ela faz o tempo todo da Bia, e elogiando a Bia o tempo todo, essa alta exaltação o tempo todo. Assim como ela disse que tem um sórdido fingimento no Davi, isso igualmente se aplica a ela. E não tem como não se aplicar a ela. Isso vai acabar deixando ela ser eliminada. E obviamente, o que ia acontecer ali no top 5, a gente falou aqui. Era um querendo comer o outro. Era cobra comendo cobra. E eles sabiam disso. Então não tem nem por que eles ficarem reclamando dessa atitude. Porque não vai dizer que eles não sabiam que o Davi agia desse jeito. Todo mundo na casa tinha avisado. Mas eles não quiseram ou então fecharam os olhos e agora estão lá reclamando, né? Enfim, a Alane vai sair do programa como uma... Como eu posso dizer? Puxa-saco. Porque foi só isso que ela fez essa temporada inteira. Ela nunca se mostrou uma pessoa de opiniões firmes. Isso é ruim pra ela, inclusive, viu? E aí depois teve lá outros momentos do mais do mesmo. A Bia falou pro Matheus que ele não conversasse mais com o Davi sobre esse tema, que eles brigaram lá pra não dar mais palco pro Davi. Aí ela chamou o Davi de manipulador. A Alane piorou mais as coisas pro lado dela, indo pro mesmo caminho. É o mais do mesmo que vocês estão acostumados a ver nessa temporada. E aí, depois de tudo, o Davi foi dormir, as meninas continuaram a falar mal dele, a Alane teve uma atitude egoísta, inclusive, ela já começou a encher a barrinha lá do vacilômetro, quando ela falou lá que a psicóloga, uma informação da produção que ela não podia ter falado. Depois ela saiu com um alimento de dentro da cozinha e foi lá pra fora, sabendo que não podia. E aí ela chorou porque ela levou a atenção da produção e tal. Ela sabia que isso era proibido pelas regras. Enfim, ela tenta vender uma imagem de injustiçada, tenta fazer esse VT que agora, nessa hora, não vai mais colar. Já são 93 dias ali dentro, não tem como colar. Você está infringindo as regras de propósito. Foi só isso. Aí depois, como a situação já estava mais calma, o Matheus foi falar com a Bia, foi falar com a Isabelle, e aí ele falou lá da relação do Davi com a Bia, a briga deles, o mais do mesmo. Aí eles continuaram naquela pegação de sempre. A Isabelle, inclusive, disse que isso era uma incoerência, porque ele indicou ela pro paredão e tal. Sério, foi só isso aí mesmo durante a noite. E aí, antes das meninas dormir, a Alane disse que no sábado as duas estarão juntas na festa e que a Bia vai voltar e que o Davi agora vai embora. E que ela só puxa saco o tempo todo da Bia. Aquela alta exaltação e elogio que as duas fazem uma da outra. É chato. O tombo da Alane vai ser ainda maior que o da Bia. E notem isso aí. E aí depois elas foram lá falar com o Matheus, que eles vão juntos até o top 3 e tal. E aí o Matheus disse que essa sempre foi a intenção, os três estarem juntos ali, né? A coisa só vai piorando cada vez mais. Aliás, em alguns momentos tá parecendo, pelo menos pra mim, que o Matheus tá querendo queimar o Davi, porque ele acreditou que a Bia é a favorita. E isso vai dar um pouquinho ruim pra ele também, né? Ele só vai pra final porque não dá pra eliminar. Mas lá na final ele não vai vencer, então não vai fazer muita diferença. Aí hoje de manhã, depois de toda essa pegação aí deles, o Davi e a Isabelle foram os primeiros a acordar. Aí o Davi e a Isabelle prepararam o café da manhã, lá em comemoração ao top 5. Os dois foram ali, fizeram tudo, deixaram tudo pronto ali para as meninas. E aí depois as meninas lá foram fazer uma oração sobre o top 5, tal. Foi uma coisa meio chata demais, inclusive. Aí todo mundo se abraçou, Davi abraçou o Matheus, todo mundo ali se abraçou, inclusive Davi e Bia, os dois se abraçaram.
como vocês estão vendo aí na imagem. Os dois se abraçaram, foi realmente um show de hipocrisia. E aí depois a Isabelle, aliás, inclusive isso foi um pouquinho antes, a Isabelle foi convidá-las para tomar o café da manhã, que tinha sido preparado por ela e pelo Davi, só que ela estava recusando e ela não queria comer da comida do Davi como ela tinha falado ontem à noite. Então foi só isso aí. O dia inteiro foi só isso, não teve muita coisa, né? A única coisa que eu posso dizer pra vocês, que fé é essa que a Bia tem? Que fé é essa que maltrata o outro? Que fé é essa que usa pra perseguir o outro, né? Eu acho que a Bia vai ter um tombo muito grande esses dias. Não só porque ela vai ser a eliminada, né? E aí depois as duas conversam e diz que o Davi sabe que egoísta é uma palavra muito forte e que ele ficou mal quando a Denisiane fez isso com ele. Aí a Bia disse que o problema dela não foi a palavra, mas foi o argumento que doeu nela. Aí a Alane disse que pro Davi talvez a palavra egoísta tenha um significado mais fraco, mas que no fundo ele sabe que egoísta significa a mesma coisa independente da atitude. Vamos dar uma relembrada? A atitude da Denisiane com relação ao Davi foi tão ruim com relação ao Davi e a Bia. Só que tem uma diferença aí. Naquela situação da Denisiane, ela acusou o Davi de ter pego os limões e escondido em benefício próprio, porque aquilo era de uso de todo mundo. O Davi pegou uma palavra de uma dinâmica e usou na Bia para apontar que ela tem atitudes egoístas no jogo também. Era uma situação completamente diferente da outra. No fundo, elas sabem que é uma situação diferente, só que elas querem se enganar. E aí elas começaram aquela alta exaltação, elogio. É aquela coisa chata de sempre que eu até tô pulando aqui. Aí a Alane disse que vai dar tudo certo, que o top 4 vai ser ela, a Bia, a Isabelle e o Matheus. Aí a Bia, depois momento ali de fraqueza, de lucidez, eu diria, entendeu que ela sabe que ela não tem saída e que ela só precisa esperar por um milagre para ela continuar no jogo. Aí a Alane continua reforçando que o top 4 vai ser as duas, a Isabelle e o Matheus. E aí a Bia depois começou a pedir perdão para a família dela, perdão para a família do Davi, se ela fez algo errado com o Davi e tal, mas que ela não podia deixar de se posicionar sobre ele, porque ele tinha feito o que ele fez com ela lá no Sincerão e tal. Coisa chata de sempre. E aí as duas disseram que o Davi deve estar com medo dela, porque o Davi sabe o potencial que ela tem. A Alane insistiu que o Davi vai ser o eliminado e que ele tá com medo do potencial da Bia e tal, por isso que ele agiu da maneira que ele agiu. O Davi, gente, tá com tanto medo que ele só tava pulando lá na piscina, ele cagou pras duas, inclusive. E aí a Alane meteu Deus de novo na história, disse que Deus preparou esse paredão pra Bia testar a própria fé dela. Isso vai dar tão ruim em tantos aspectos que eu nem sei como é que eu vou definir isso aqui pra vocês. Sério, vai ser horrível amanhã à noite, né? E aí o Davi vai conversar com o Matheus ali. Ele disse que ele não desesperou pra chegar na final. O Matheus quis dizer que ele não foi planta e que ele chegou longe pelo jogo dele, que não foi lá essas coisas, né? O Matheus não fez grandes coisas, não foi tão relevante assim. Aí o Davi disse que ele sempre foi ele mesmo, que ele nunca deu uma cartada em ninguém, porque o Matheus tinha usado essa palavra antes, e que ele apenas fez o que o jogo pedia pra ele fazer e que tava tudo certo. Era só isso mesmo que ele tinha que fazer. Aí depois eles foram lá, o Davi foi conversar com a Isabelle, e aí ele falou pra Isabelle que o Matheus tinha insinuado alguma coisa que ele não gostou. E aí ele fala isso aqui, que ele estava conversando com o Matheus, que o Matheus foi querer assuntar sobre o que aconteceu entre ele e a Bia, e que indiretamente ele foi argumentar falando de um modo geral, mas que ele captou esse assunto. E o Davi disse que ele estava entendendo aonde o Matheus queria chegar,
e que falou que ele não concordava. E aí o Davi disse que cada um tem a sua personalidade, você não faz desse jeito, mas eu posso querer fazer do meu jeito. Eu falei, você é mais tranquilo, mas eu não sou tão tranquilo assim, você tem o seu modo de ser e o jogo continua até o último momento. E essas brigas, essas coisas, é o que faz o jogo se movimentar. Não tem como a gente não dizer que o Davi não tá sabendo conduzir o BBB. Tá tudo nas costas dele. Ele sabe o que ele tá fazendo ali. Só quem não sabe o que tá fazendo ali são as meninas. Elas não querem entender isso. Elas estão ficando com essa coisa aí de fé, de meter religião no meio, e estão se dando mal com isso, né? Por causa disso aí, não tem como não mostrar pra vocês como é que estão as enquetes nesse momento, né? A Bia simplesmente tá indo muito mal, a Bia simplesmente não vai conseguir mudar a tendência. Ela tá com uma média de 70% aí nas pesquisas para ser eliminada, o Davi tá com 10% e a Isabelle 18%. O ADM da Bia arregou, tirou fora Davi, colocou fora Isabelle pra a Bia ter mais chances, mas não vai dar pra Bia dessa vez, viu? Não vai dar pra ela dessa vez. Ela até diminuiu um pouquinho a rejeição dela, como vocês estão vendo aí na evolução, mas a coisa não vai mudar. Ela vai ser a eliminada de amanhã. Hoje tem festa deles, né? A festa do top 5. A gente vai ter um outro vídeo aí para comentar esse espaço aí de noite antes da festa. E aí vamos ver se elas vão falar alguma outra coisa de diferente, se elas vão continuar na mesma coisa. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.